Muito bem, pessoal, bora para mais um corte do Palmeiras. Separei um trechinho bem legal aqui para vocês da entrevista do Abel Ferreira aí, né? Soltou uma indireta falando que a arbitragem prejudicou o Verdão. Pelo menos foi isso que deu para entender. Então, bora conferir todas as informações, toda a análise do Abel Ferreira, que estava bem impaciente nessa entrevista hoje e soltou o aço para tudo qualquer lado, galera. Então, bora conferir tudo isso aqui agora. Mas antes, peço para vocês verifiquem se está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários também para saber se realmente vocês acham aí que o Verdão foi prejudicado nesta partida, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha, porque nós tínhamos no banco o Emiliano e não era isso que nós queríamos. Tínhamos o Aníbal e não era isso que nós queríamos. Queríamos um jogador que pudesse jogar na meia-direita e poder chegar à área e poder fazer remates. Eu acho que ele ainda fez 1 ou 2 remates. E jogou porque a equipa precisava, na minha opinião, de um jogador como ele. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, me parece que essa história de time 1 e time 2, por enquanto, acabou. Mas os testes continuam. Você está fazendo testes, você experimentou esse ataque que não tem um homem de referência ali, né? Que tem 2 pontas jogando um pouco mais por dentro, tem 2 meias ali, o Maurício e o Veiga. No primeiro teste acho que deu muito certo, foi um bom volume de jogo, 18 finalizações, 4 gols marcados, e nesse segundo teste também imprimiu ali um bom volume de jogo, mas não conseguiu ser tão efetivo, né? A partir desses testes, o que você acha que é um ajuste que pode fazer com que esse ataque, além de imprimir um volume de jogo assim, consiga ser efetivo e transformar esse volume em vitórias? Olha, eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim, e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar. Na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa, mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa. Como te disse, o Paulista para mim este ano vai ser para eu fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para a equipa e fazer as experiências que temos que fazer. A continuar a afinar a máquina. Hoje, pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar e o futebol é isto e aceitamos e seguimos já para o próximo. Abel, boa noite. Você citou um pouquinho, já que gostou da partida coletivamente do Palmeiras nesse jogo de hoje. É um resultado que vai mais para conta de erros individuais, a falha no primeiro gol do Corinthians, depois o pênalti desperdiçado pelo Estevão também, vai mais na conta desses erros individuais do que uma atuação ruim coletivamente do time do Corinthians. E falando só do segundo tempo, principalmente depois que o Palmeiras fica com um homem a mais em campo, qual foi o encaixe, e aí já numa mexida também do Ramon Dias, quase que espelhando o time do Palmeiras, colocando 3 zagueiros, qual foi a dificuldade que o Palmeiras teve para lidar com esse encaixe no segundo tempo, apesar das chances criadas? Obrigado. Não, nós não tivemos dificuldade, eles só nos paravam, fizemos 18 finalizações, eles só nos pararam no último terço, nós não conseguimos fazer golo, a bola bateu na barra, tivemos, como te disse, um penalti, eu disse aos jogadores no final, estou orgulhoso com aquilo que vocês fizeram, estou orgulhoso pela dinâmica da equipa, estou orgulhoso pela intensidade da equipa, mas o futebol é assim mesmo, não... Eu sei que vocês aqui gostam de encontrar aqui quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, erros fazem parte, mas não foi só os nossos jogadores que erraram, teve alguém dentro do campo que errou feio, as imagens podem-vos mostrar isso com clareza, mas de facto hoje não deveríamos e merecíamos ter ganho, mas não ganhamos. É sobre a invasão de área na cobrança? Eu acho que fui claro naquilo que disse. As imagens são muito claras. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se a televisão era outra, percebem? Porque às vezes eu até fico com medo
que eu esteja a ver uma coisa e os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi... Tudo bem, Abel? Boa noite. Só antes uma observação, eu não estive em Campinas, né, e você disse que eu teria o acusado, né, de ter falta de fome. Eu só quero dizer que eu estou aqui para perguntar, e foi uma indagação, tá? Foi uma E eu estou aqui pergunta. para responder. Perfeito. Você pode perguntar o que quiser e eu respondo o que eu quiser, certo? Perfeito, mas uma pergunta assim como eu vou fazer agora, a pergunta que é curiosidade, porque, né, o Palmeiras, talvez o jogo hoje, e você se incomoda com a gente perguntando sobre o 9, mas talvez seja um jogo que faltou hoje, né, bola cruzada de um lado para o outro, e aí até, né, o Benedetti termina o jogo como um homem de área ali, e na sua opinião escancarou um pouco mais essa questão toda e como que você tem lidado, né, com essa situação, ainda mais num jogo tão grande como esse, que está claro que faltava essa peça para o time hoje? Mas é a tua opinião que faltava essa peça, é isso? Hoje acho que sim. Pronto. Olha, eu acho que só faltou o penalti do Estevão ter entrado. Não faltou mais nada. Abel, Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes, ainda nessa questão, só para atualizar o torcedor, o Flaco apresentou alguma melhora na parte física nessa semana, mais uma vez ele ficou de fora do banco de reservas. Isso me permite, como foi a sua conversa com o Estevão, porque ele apareceu bem abalado depois de ter perdido o pênalti, os jogadores consolaram, como é que foi a conversa com esse jogador que é muito jovem? Olha, boa pergunta. Primeiro, agradecer todo o apoio e o carinho dos nossos torcedores. Acredito se eles estiverem connosco, como estiveram hoje, do princípio até o último segundo, e a acarinhar o Estevão e toda a equipa, não pode ser só o Estevão, são pois os outros também ficam com ciúmes, não é? Porque é muito bonito chegar ao final de um jogo e o Estevão falha ele e já falharam os melhores do mundo, não é o único que falha. E portanto, acontece, tem do outro lado também um adversário, um goleiro que pega bem penaltis, adivinhou, defendeu. Como te disse, não deixaram o Estevão fazer a recarga, que a recarga vinha para ele, porque houve uma invasão da área, isso é nítido e as regras são para se cumprir. Mas de qualquer das maneiras, o carinho da nossa torcida, acho que hoje foi espetacular, agradecer-lhes esse mesmo carinho, é essa energia que nós precisamos da parte deles, como foi hoje, todos juntos. Em relação ao Flaco, ele já sabe quais são os critérios para jogar na equipa, e nós esperamos que ele continue e como mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipa. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97 FM. Eu posso estar enganado, mas o desenho era um 3-4-3, né? O Veiga um pouquinho segurando mais ali com o Richard Rios, o Maurício um pouco mais solto. O Maurício seria esse jogador de finalização, mais finalizador, mais que Facundo, até mais que Estevão, na sua opinião? Eu não te posso dizer tudo, não é? Se te vou dizer tudo aquilo que eu faço. Mas sim, acho que hoje surpreendemos o nosso adversário, dinâmica. Acho que eles não nos conseguiram parar. Pena, como te disse, todas as bolas que entraram na área, pelo menos não temos feito mais um golo. Acho que, como te disse, dinâmica, intensidade, velocidade. Acho que fizemos, na minha opinião, uma boa partida, com essa dinâmica toda que te disse, e para mim, aqui não é central. Eu quero jogadores que façam golos, não é? Se é centroavante, se é zagueiro, não quero jogadores que façam golos, não é? E infelizmente hoje um derby, como te disse, merecíamos por tudo o que fizemos ganhar, mas o futebol não é nem sempre traduz o resultado daquilo que foi o desempenho das equipas e nem sempre ganha a equipa que produz mais durante o jogo. Abel, aqui tudo bem? Boa noite, André Neto da CBN. Ainda no que você falou de surpreender o Corinthians, queria falar sobre a formação do Palmeiras, que no primeiro tempo veio com 3 zagueiros. Se foi algo que você já pensava há mais tempo ou se veio do último jogo contra o Guarani. E também sobre o Piquerez, que hoje voltou a ser titular depois de bastante tempo, o quanto que ele também é importante para esse esquema do Palmeiras. Obrigado. Olha, foi para mim talvez o jogo com mais ousadia em termos dos jogadores que nós tínhamos em campo, mas isso deixo para vocês analisarem. Foi o jogo onde nós mais jogadores metemos na área, menos jogadores deixámos atrás. Não foi pelos 3 zagueiros, mas se vocês quiserem um dia discutir futebol comigo, nós podemos discutir. Será um gosto e um prazer poder partilhar as minhas opiniões com vocês. Eu costumo dizer que o sistema dá aquilo que o treinador quer e, portanto, eu acho que hoje fomos altamente ofensivos, altamente agressivos, altamente produtivos
e altamente perdulários também. Jogando com 3 zagueiros, porque aqui acho que aqui vocês têm aversão aos 3 zagueiros, não sei porquê. Mas por acaso gosto muito de jogar com 3, se é com 3 zagueiros, se é com 2 médios. Ao contrário do nosso adversário, que na segunda parte meteu 3 zagueiros para defender, para tentar parar o Palmeiras. É por isso que eu estou a dizer, o sistema dá aquilo que tu queres que ele dê. Pode ser altamente agressivo ou altamente defensivo, depende dos comportamentos que tu queres ver nos teus jogadores. O meu lateral pode ser altamente defensivo se eu disser não passas da linha do meio campo. E pode ser altamente ofensivo, como foi o Mike que meteu a bola no poste. Né? Que foi disso, joga o Estevão aberto agora e tu tens que chegar à área. Pena foi que a bola não quis entrar, bateu no poste, saiu fora, podia ter batido no poste e entrar. Se vocês me quiserem dar uma explicação, eu agradeço para esse lance. Porque é que a bola bateu no poste e saiu fora, porque é que não bateu no poste e entrou dentro. Se vocês me ajudarem. Não é? Eu já disse aqui, me falei muitas vezes em sorte e alguns me criticaram porque eu fui falar da sorte, porque é verdade, a sorte faz parte do futebol, isso não há dúvidas, mas isso também é só a minha opinião, é claro que faz parte. Hoje, na minha opinião, tivemos essa pontinha de sorte, mas eu acredito com o que nós semeamos hoje, na hora certa, no momento certo, essa sorte há de vir, porque ninguém se vai lamentar, por exemplo, de termos ganho uma Libertadores no último segundo com um cruzamento quase de meio campo. Não é? Tentei replicar isso no treino 30 vezes depois e não consegui. Não é? Mas pronto, faz parte. Abel, boa noite. Tá aí o Abel Ferreira. Bom, várias coisas para a gente comentar, mas ele vai para a questão da arbitragem, para falar que aconteceram coisas ali, vocês todos viram e tal, e fala do pênalti do Estevão da invasão, né? Teve ou não teve essa invasão? A gente já pegou aqui alguns frames, olha lá, esse é o frame que a gente tem, né? O pé direito está dentro da área no momento do toque, ou ele está pisando na área, não? Porque se ele está sobre a área, ele pode estar. Se ele está pisando já dentro da área... A minha impressão é que não está pisando. Tem um jogador do Palmeiras aqui que está pisando, hein? Assim, você tem 4 dúvidas. Se você acha que vai ser ultra minucioso, o que ele reclama do lado esquerdo, o jogador do Palmeiras aqui embaixo, um outro na meia-lua, que não pode, e um jogador do Corinthians ao lado do jogador aqui embaixo, que parece estar com o pé em cima da linha, que também não pode. Pois é. Se for ser ultra minucioso. Houve uma mudança na regra recente, que antigamente toda expulsão, toda invasão era punível, e depois dessa mudança, assim, a invasão tem que de fato ter um impacto. Então, se o jogador que pega o rebote invadiu, foi o que aconteceu. Isso tem um impacto. Foi o que aconteceu. Os 3 para cá não tem impacto. Ele que tira a bola. Isso. Do lado esquerdo. E só para frisar, antes que falem, o Hugo está com o pé na linha. Exatamente. Adiantou, mas o pé está na linha. O pé na linha está tudo certo. Tem invasão na meia-lua também, mas aí você tem, como consequência da invasão do João Pedro, ele chegar ali do lado do Estevão o impacto, e evitar o rebote. O único que pode ter impacto, segundo o que o Léo falou, é o jogador que está do lado da defesa do Hugo, lado direito do Hugo, esquerda, ou seja, só o jogador do Corinthians. William, só para complementar, porque tem uma outra questão que o nosso Francisco de Laurenti, né? Que ele fala que a nossa equipe no estádio, ele fala, segundo as pessoas que a reportagem da SPN conversou, a reclamação da comissão técnica do Palmeiras é que eles ouviram do Luiz Flávio Oliveira que, enquanto o lance estava sendo checado, o Cláudio mandou o jogo seguir. Ou seja, então teria ocorrido também um erro de protocolo, né? Porque só pode seguir depois que o VAR resolve e o árbitro de campo decide com base... Porque se segue aí não... Tem também esse complemento de reclamação, segundo a informação do pessoal que está lá da ESPN, tem esse complemento de informação. O árbitro tem o direito de deixar o lance seguir, mas ele precisa ter muita certeza. Como eu não sei o que o árbitro viu, eu acho que pegando o padrão do futebol brasileiro, que é o mais importante, que é um VAR ultra intervencionista, além da conta, eu acho que é sempre bom esperar o VAR dar opinião para ver se precisa ser checado de novo, se aprova ou não o lance, ao invés de você ter toda a certeza e deixar o jogo seguir. Quem manda no jogo é o árbitro, não é o VAR. Tá? Mas aqui no Brasil não funciona assim. Que esse tipo de lance de invasão, cara, é muito difícil para o árbitro. Pelo seguinte... Muito. Você tem que estar de olho na linha e esquecer o resto. A batida do pênalti. Sim. Isso. E tá com a visão periférica. Alguém aqui olharia para a linha de invasão traseira, né? E largaria o pênalti. Quase impossível. Você fica vendo se o jogador bate, se ele não escorrega, se na hora de bater ele não toca 2 vezes na bola, que tem jogador que escorrega, bate com um pé e com o outro. Aí ele fica olhando para a linha, ele não vê isso. Então você olha para a batida e para o goleiro.
Aqui, você pode perder. Pô, legal, o VAR tá lá, ó. Regra, tem que seguir, vale para todo mundo. Que o Bandeira tá vendo a linha do goleiro. Exato. Bandeira, o outro pode até ficar, se quiser, na invasão. Assim, eu acho que procede. Sim, ele está à frente e é o jogador que chuta a bola, o Tchoca, 47. Então, eu não vejo uma loucura na reclamação. Também não vejo. Mas esse lance não explica o jogo do Palmeiras. Coisas bem diferentes. Senão parece que foi um jogo de final de Copa do Mundo e só um pé à frente da linha que estragou tudo. O que estragou foi que o Palmeiras realmente não tinha um atacante. E não é o fato de ser se a gente chamar de centroavante ou não, você pode ter um atacante que ocupe a área. Né? Você olha a movimentação, você vê que os atacantes ficaram fora da área. Sabe que é bom você falar isso com uma ilustração aqui? Pode continuar falando, Calçade, mas só uma ilustração, porque a gente tem o excesso de cruzamentos ali do Palmeiras, mas pode continuar falando enquanto a gente vai ilustrar. Então, talvez até te ajude. São aí coisas também. diferentes. Procede a reclamação, mas não explica o jogo do Palmeiras. Tá? O jogo, se o Palmeiras tinha a oportunidade de jogar em casa com um jogador a mais, de vencer o Corinthians, que tinha problemas para marcar, o Estevão, que é espetacular, tanto que gerou um pênalti, na velocidade do Maurício, do Facundo. Então o Palmeiras tinha, sim, condições. Aí o jogo do Veiga é o mesmo de outros tempos? Não. O jogo do Rios foi abaixo, perdeu a bola que não poderia. Ele era o primeiro volante e praticamente o único volante da equipe, pois tinham 3 zagueiros. E ele perde a bola para o centroavante, que é o Memphis, o atacante, numa bobagem. O Corinthians se aproveita muito bem. Então o Palmeiras tem lá seus defeitos e que não podem sumir apenas na análise da invasão. Sim. Coisas diferentes. E o que a gente está vendo aí, esse excesso de cruzamentos, mas foi no segundo tempo. Não, desde o primeiro tempo. Quantos jogadores tem na área? Exatamente. Que chega em cima daquilo que você estava falando. Que não chega, o Maurício não chegou, o Veiga não chegou, aí, não tem o centroavante de referência, enfim. Fala, Bertozzi. Não sei, ele não falou sobre isso, se foi um recado deliberado. Mas o Benedetti entrar para ser o centroavante diz algo sobre a formação do elenco do Palmeiras, sobre o equilíbrio do Palmeiras. Tudo que o Abel faz, a gente já tem algum tempo aí de estrada para analisar. Tudo que o Abel faz, passa recado. E não é que passar recado é algo negativo. Ele está passando recado, ele está querendo virar e falar também, você viu o que aconteceu no derby? Eu tive que colocar um cara assim. Você viu que está todo mundo falando? E eu estou com o Calçade porque ele se bate muito na tecla, o Abel bate muito na tecla da questão da arbitragem, depois bate muito na tecla da superioridade e de como ele sufoca o Corinthians no primeiro tempo. E depois ele fala, o adversário inclusive teve que mexer porque a gente estava passando por cima, ou falar algo semelhante. E não entra no que tem que entrar. E aí tem um debate dele com o repórter, que não estava em Campinas, então queria colocar, e aí no final o repórter diz que não queria estar ali só para indagar, não está ali para fazer afirmação ou análise. Aí no final o repórter deixa escapar uma análise, o Abel aproveita para virar e falar a sua opinião. E aí já dá uma resposta de 2 palavras, então não entra no assunto. Então, o que lhe é desconfortável, que o Calçade fala, por onde passa o resultado do jogo, ele não entrou. Exato. E a gente conhece o Abel. Ele elogiou conhece o Abel para entender que é deliberado não entrar na Calçada. Eu só concordo com ele que vendo as partidas do Palmeiras que eu assisti nesse ano, essa para mim foi a melhor. E a gente fala que o primeiro tempo foi bom. Só que não foi só isso. Eu acho que ele tem um caminho ali bem melhor interessante. pelo nível do adversário? Pelo nível do adversário, pelo domínio de jogo. É que faltou a última etapa essencial, que é ter mais jogadores na área para aproveitar isso, ou um pouco de sorte. Que explica a bola na trave. Bola na trave são 2 coisas que levam a bola a bater na trave. Uma, limite entre a sorte e o azar. Outra, a finalização não foi totalmente precisa. Ela foi quase precisa. E aí é do jogo. Futebol é um jogo. Todo jogo tem sorte e azar. Alguns jogos sorte pesa mais, no outro tipo de jogo a sorte pesa menos, o azar também. É isso que explica, né? Agora, o Palmeiras criou o suficiente para vencer. Se tivesse alguém na área, ou mais jogadores entrando na área nesses cruzamentos, a chance de ter feito o gol seria bem maior. E se, de repente, voltasse a cobrança de pênalti na invasão, no segundo pênalti, talvez o Palmeiras vencesse. Nada disso muda o que foi a atuação do time. E sempre bom lembrar, o que faltou 6 de fevereiro, né? Não tem um mês que se apresentou. Então, o que faltou é ok. O que não dá é para virar em novembro e virar e falar, aquele linha de passe lá de 6 de fevereiro, a gente passou o ano inteiro falando que falta isso. Agora, hoje está faltando, falta a reposição, falta ir ao mercado e conseguir achar esse 9 que não é fácil, e está faltando porque é nesse trabalho. Só para também, porque o pessoal quer pegar e, sabe, fogo no Abel.
Calma. Ele começou elogiando Sim, o comportamento do time. Ele poderia reclamar, tá. ele não reclamou. Aí as reclamações foram direcionadas para a arbitragem, não para a equipe. Mas aí quem está ali para entrevistar está vendo que faltou atacante. E ele não deixa tocar nesse problema. Ele não deixa essa opinião. Tá? Ele já meio que saiu desse assunto no jogo contra o Guarani. Vocês falam de novo do 9 e tal, etc. Eu não vejo nenhum problema numa coletiva, assim, quem está participando, colocar uma opinião. Ele pode falar discordo, ou não concordo por isso, por isso, por isso. Entendeu? Uma coisa é uma pergunta. Você pode colocar, e o repórter poderia ter colocado aquela opinião em forma de pergunta, daria para fazer tranquilamente, ele teria que responder, mas responderia mal do mesmo jeito. Digo, mas eu não vejo problema. Você pode dizer, olha, não concordo com a sua opinião. Sim. Eu acho que é diferente. Aí, se ele ouviu uma grande bobagem, ele pode dar uma grande explicação. Para uma grande bobagem, uma ótima explicação, você desconcerta a pessoa. Você não com gentileza. Com gentileza, não vejo problema. Claro. Assim, ele dá entrevistas tão boas quando ele quer. Né? Tem horas que ele está emburrado e é só safanão. Eu prefiro as boas. Nas boas, que são muitas, tem muito conteúdo de futebol legal. Sim. E nessas daqui tem... um vazio danado. Parece que ele já está de saco cheio em janeiro, início de fevereiro, entendeu? Ô Bertozzi, considerando que jogo no dia 6 de fevereiro, considerando o que a gente está vendo do Palmeiras e considerando, você já citou, questão de elenco, né, de peças que o Palmeiras tem à disposição. O quanto o Palmeiras está longe do... Claro, não está perto do ideal, mas o quanto ele está longe do ideal? O quanto esse time ainda pode render ou realmente, se não vierem reforços, limitações muito sérias ali vão ficar cada vez mais graves? Eu acho que ele pode jogar melhor com as peças que ele tem, mas entendo também... Mas está muito distante ainda? Tá. Eu acho que assim, e hoje eu vou tomar o jogo de hoje como um jogo bom. Talvez até o melhor do ano, se a gente considerar outras atuações do Palmeiras. Se fosse o Paulinho em forma, ao invés do Maurício com a mesma escalação. Opa! Já ajuda, né? E olha que o Maurício tem feito um belo começo de temporada. O Paulinho é muito bom, é por mas isso. Pela pergunta e pela resposta que ele não quer dar, a ideia foi essa. O Paulinho para essa ideia, de fato. Mas eu acho que tem aqui duas questões para a gente pensar. O Palmeiras tem no meio do ano um objetivo importante para ele, que é o Mundial, tá? No segundo semestre, o Palmeiras não vai ter o Estevão. Isso. Então, assim, você tem duas questões para resolver. Facundo ou Paulinho na direita e você vai precisar do centroavante. É esse o meu ponto. E quem vier para a direita, talvez Facundo ou Paulinho, a gente não afirma que vai ter capacidade de decisão do Estevão. E da margem de evolução que ele teria no segundo semestre. Na verdade, o ideal do Paulinho é ele ser um segundo atacante. Exato. E aí Ou você ele não é do vai nem outro lado, jogar mas com três segundo avançados, que não é nem exatamente pela direita aberto, né? Você tira um pouco do que ele pode oferecer de melhor. Mas não vamos adiantar as coisas, né? Não, mas se você pensar no Atlético, os melhores momentos foram do Paulinho como dupla de ataque. Claro, sem dúvida. Não muito aberto do lado esquerdo, por exemplo, como jogou em alguns momentos. Tanto que a gente criticou quando o Filipão foi contratado, que ele distanciou eles, né? Foi, nos primeiros Caiu jogos. muito de rendimento, né? Sim. A gente ainda tem mais um pouquinho de arbitragem, porque faltou falar de dois lances aqui. A gente vai falar da história do Yuri Alberto, mas tem o lance do André Ramalho, da bola na mão ali. O chute que é do Piquerez, né? Se eu não me engano, de fora da... É do Piquerez. E aí, esse lance do André Ramalho, que aí ficou aquela coisa, pênalti, não pênalti e tal. Eu acho que a decisão ali foi super rápida, não teve dúvida nenhuma, o jogo seguiu e ok. Para vocês? A bola que o jogador tenta afastar e bate vindo de outra parte do corpo, isso é de manual de arbitragem não marcar, né? Não sei que ele fizesse um movimento adicional, deliberado. Então, acho que esse é o lance clássico de não pênalti. Não tem muito debate. Se vocês quiserem destruir o futebol de vez, você pega, faz, ao invés das traves, do mesmo formato, você faz um iglu e marca esse pênalti. Brincadeira. Porque assim, ele, no momento do chute, ele toca com o pé esquerdo e ele já faz um movimento de queda. Para alcançar a bola, o movimento dele já é de queda. Então, o braço está caindo ali e bate no pé. Se ele estivesse apenas com o braço aberto e a bola fosse diretamente no braço aberto, é outra coisa. Mas como ela bate antes, é um acidente. E o movimento dele é de tacar a bola com a perna. Exatamente. Sim, esse é um lance assim, clássico
de não marcação. E me parece que não teve nem debate por parte do palmeirense, da comissão ou da coletiva da Abel. No calor do jogo você pede, eles jogadores, faz parte. Natural, bateu no braço, você pede, você grita, porque vamos ver o que dá. Hoje em dia a bola bate na barriga, os caras já estão... Perfeito. Estão reclamando. É ganhar na base do barulho, do grito, né? Como sempre foi. Mas eu acho que aí também não tem nada. Vamos dar uma olhadinha nos lances do Yuri Alberto. Lembrando que a Renata Ruel estará na sequência no Sport Center. Fico curioso. No Sport Center. Dimas, não, peraí. Dimas, só um minuto. É o editor-chefe. Ele tá aqui. Ele tá indo. O Birner pediu para falar sobre o Yuri Alberto. Falei aqui que o Birner quer falar sobre isso. A Renata Ruel vai estar no Sport Center na sequência, analisando todas as polêmicas desse clássico aí entre Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouquinho, na sequência do Linha de Passe. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras acabou empatando, fez uma grande partida no primeiro tempo, né? Poderia parecer que ia sair uma goleada para cima do Corinthians, né? De repente, parece que o Verdão se acomodou aí no resultado. O Corinthians foi ali apertando ali de vez em quando, né? Encontrou um gol com o Yuri Alberto e acabou aí que depois que ele empatou, simplesmente ele se trancou atrás, né? E o Palmeiras foi para cima aí tentando fazer diversos cruzamentos, né? Engraçado, muitos cruzamentos sem ter ninguém para poder finalizar. E o Verdão acabou aí no finalzinho tendo uma chance de sair com a vitória com o Estevão, com gol de pênalti, né? Teve ali invasão na área, no meu ponto de vista, invadiu, né? A não ser que o cara aprendeu a voar ali, né? Então, antes do Estevão bater na bola ali, o jogador do Corinthians invadiu a área. Deveria ter o VAR avisado o Klaus, né? Mas pelo que eu entendi, né? Parece que mandou o árbitro seguir o jogo sem o VAR terminar de analisar esse lance, né, galera? Então, acredito que o Verdão saiu prejudicado, mas também não soube aproveitar as oportunidades que teve na partida e acabou dando mole e saiu com empate, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês acham que o árbitro aí interferiu neste empate aí do Palmeiras contra o Corinthians, galera. E o Abel hoje também estava muito impaciente aí, né? Soltou o verbo, deu várias patadas aí nos repórteres aí que tava até jornalistas, né, que estavam até com medo de fazer as perguntas. Foi até engraçado um pouco assistir a entrevista aí do Abel Ferreira, né, galera? Então, vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!